Comunidade dos Estados Independentes, CEI, é uma organização intergovernamental de cooperação formada após o fim da Guerra Fria e da dissolução da antiga União Soviética, URSS. Os países que se tornaram independentes decidiram em 1991 estabelecer institucionalmente acordos econômicos, políticos e de defesa de cooperação mútua. Atualmente fazem parte da comunidade dos Estados Independentes os seguintes países: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Para entender o contexto da criação da Comunidade dos Estados Independentes, é preciso refletir sobre a situação geopolítica no mundo durante a chamada Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética ganharam importância e força política e econômica. Entretanto, defendiam sistemas políticos extremamente distintos. Enquanto os Estados Unidos despontavam como potência e líder do bloco de países capitalistas, a União Soviética, desde a Revolução de 1917, adotava o sistema socialista. Cada um dessa disputa buscava hegemonia global, o que implicava derrota do seu oponente. Esse período, que duraria algumas décadas, ficou conhecido como Guerra Fria, em razão do não enfrentamento direto entre as duas potências no campo militar. Já no final da Guerra Fria, a vitória do bloco capitalista e o começo do processo de globalização emergiram. A partir de 1980, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, foram implementadas medidas políticas e econômicas que tinham por objetivo modernizar o mercado soviético e proporcionar a abertura política. Esse processo acelerou a dissolução da URSS. Em 1991, as repúblicas soviéticas declararam suas independências da então União Soviética e estabeleceram importantes transformações políticas e econômicas no período. Foi nesse contexto que surgiram diversos blocos econômicos, e como é o caso da Comunidade dos Estados Independentes, organizações intergovernamental. A interdependência das nações soviéticas, principalmente no âmbito econômico, tornou fundamental a criação da CEI após a dissolução da União Soviética. A profunda desigualdade entre os países, sendo a Rússia o país que mais concentrava a produção industrial, fez com que as outras nações precisassem de apoio para crescer. Foi nesse contexto que a CEI foi fundada no dia 8 de dezembro de 1991. Sua sede atual está localizada em Minsk, na Bielorrússia. Além de laços e relações de cooperação entre os países, a Comunidade dos Estados Independentes possui um sistema de defesa único. Apesar disso, cada país mantém sua soberania e decide individualmente na maioria das questões políticas e sociais. Além disso, esta organização não é um bloco econômico, pois não há integração econômica ou legislação comercial comum. A administração desta organização é feita por dois conselhos, o primeiro composto pelos estados e o segundo pelos chefes de governo. Todos os países também utilizam a mesma moeda, o rublo russo. A grande diversidade étnica e religiosa entre os países ocasionam frequentemente diversos movimentos de conflito separatista, além de disputas por territórios. Objetivos principais da CEI:
Criação de uma política externa e de sistema de defesa em comum entre os países participantes. Estabelecimento de acordo de cooperação entre os países em áreas relacionadas à política, economia, defesa militar, etc. Diálogos em torno das questões dos direitos humanos neste país. Valeu, galerinha, mais um conteúdo concluído. SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Salve, 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 galera. Valeu.